Bem, deixa eu ver Bem, aqui. bem, graças a Deus. Bom dia, né? Bom dia para todo Bom mundo dia, agora bom de uma dia. vez. É, O tema hoje, é. para a gente conversar um pouquinho, a gente colocou, eu sugeri, né, esse tema aqui de pessoas, mais cultura, mais processos, mais tecnologia igual a resultado positivo. Às vezes, provável resultado positivo, né? Aí a ideia aqui é mais a gente, né, tratando um pouco isso como uma equação, porque eu acho que são os recursos, né, que a gente tem, e que a gente organiza esses recursos aí para, no fim, claro, tentar alcançar um resultado positivo, né? Sempre. Então, eu coloquei propositalmente essa ordem aqui. Então, aí eu queria, para a gente começar esse bate-papo, falar um pouco dessa ordem. Se ela é funcional assim, ou se de repente a tecnologia vem antes, né? Antes do pessoal falar. Hoje o assunto mais falado, claro, é a pandemia, mas antes era sempre inovação, inovação, tecnologia, tecnologia, robotização, várias coisas assim. E aí algumas pessoas, né, esquecem de outros aspectos que influenciam o negócio também. Uhum. E às vezes só tecnologia, às vezes não. Com certeza só tecnologia não é meio de sucesso, né? Tem muitas outras coisas aí para lidar, que eu acredito ser tão importante ou mais importante até do que as tecnologias que a gente adquire. Com relação à ordem, eu acho perfeito a sequência, sabe? As pessoas, primeiro, né, em primeiro lugar sempre. A gente sempre fala que sem os nossos colaboradores, sem as pessoas que trabalham conosco, nada seria possível, né, de executar. Eu acho que as pessoas têm que vir em primeiro lugar sempre. E elas têm que estar muito alinhadas à cultura e aquele, né, a cultura, o propósito daquele negócio, que é o que vem logo na sequência. A tecnologia, obviamente que assim, a ordem tá correta, mas tudo funciona muito junto, né? E a tecnologia acaba sendo fundamental hoje. Então, assim, por mais que ela venha nessa última posição, não tem como a gente negar que ela é importantíssima também nos dias de hoje, né? Agora, para mim, sempre as pessoas em primeiro lugar. Elas precisam estar alinhadas à cultura, né, daquele negócio, da atividade da empresa e usar a tecnologia a seu favor. Para mim, a ordem é perfeita, é essa mesmo. A Andrea vai falar um pouco para a gente das pessoas, né? O primeiro ponto aí no nosso tema de hoje. Eu acho assim, as pessoas, quando a gente fala em pessoas, assim, principalmente no escritório, é o nosso bem maior hoje, principalmente na Juscom. Eu acho assim que as pessoas querem estar num lugar que faça um sentido para elas. E isso só é viável quando os colaboradores se sentem motivados, pertencentes àquele local de trabalho. Como que a gente está conseguindo isso hoje, né? Eu acho assim, com muita comunicação, dando autonomia para o pessoal, o reconhecimento, acho que também é uma ferramenta motivacional que é muito importante. E eu acho também uma coisa que eu acho que quando deixamos claros os objetivos e as ações que a empresa vem tomando, eu acho que isso é um ponto bem positivo para tanto para engajar as pessoas quanto elas se sentirem também pertencentes que pertencem à Juscom como um todo, sabe? Elas se enxergam dentro daquele contexto, né? Eu acho que sim, assim, eu acho que uma grande preocupação com as pessoas agora nessa parte, nesse momento, né, é essa parte emocional, que a gente está sendo uma grande preocupação, toda essa parte para amenizar esse momento, sabe? Então, assim, para ajudar com a distância física, com esses efeitos emocionais que a gente vem sofrendo, o que a gente vem fazendo? Vem disponibilizando plantões com psicólogos, a gente disponibilizou também uma sala virtual de café, assim, as pessoas durante o trabalho pode dar uma pausa e como se fosse aquela pausa que faríamos para tomar um café, sabe, no ambiente físico.
Também estamos fazendo algumas pausas na semana para reunir toda a equipe. Assim, temos aquela sensação de estar mais próximo, diminuir um pouco essa distância física. O pessoal tem interagido mais no grupo, né? Que a gente tem lá do WhatsApp e tal. Antes ninguém não falava muito. Hoje em dia o pessoal conversa bastante, né? Tem uns eu acho por lá. Eu acho que um exercício fundamental nesse momento está sendo fazer com que as pessoas se sintam seguras enquanto se cuidam e cuidam do trabalho. Claro que o momento joga todo mundo para um lado mais negativo, assim, né? Não tem como falar disso. E eu acho que, né, a forma como a gente lida e gera... Acho que gentileza sempre gera gentileza, né? Mas a motivação mesmo, assim, numa situação né, normal de trabalho, ou até mesmo agora, né? A motivação das pessoas, ela vem, na verdade, do quanto elas estão de verdade vinculadas ali, né, ao resultado do trabalho delas. Então, a gente percebe, assim, num grupo, não precisa ser grande, como o nosso, de pessoas, que com o mínimo de dificuldade, algumas pessoas se afastam mais fácil do que outras. E aí pode ser uma questão do perfil comportamental, a gente tenta perceber isso também. E aproximar, e acolher, e dar os toques e os recados, né, para a pessoa se ajustar e compartilhar a dificuldade. Mas, no fim, eu acho que motivação vem de uma verdadeira relação da pessoa com o trabalho, não vem de outro lugar, né? Sim. Uma coisa Legal. que também foram as reuniões, né? Porque, assim, como a gente tem uma estrutura de reuniões bem grande, vamos dizer assim, durante a semana, a gente conseguiu mantê-las, né? Então, todas as reuniões que a gente fazia no escritório internamente hoje estão sendo feitas, então o pessoal acaba interagindo, se vendo, isso ajuda bastante também. Principalmente nesse momento positivo, de recados de que a gente está conseguindo passar por isso, né? Que a gente está seguindo com os trancos aí e barrancos, a gente está indo, a gente está junto. Isso tende a gerar uma dinâmica mais interessante para a empresa e para as pessoas, né? Do que a gente assumir alguns tons, às vezes sem necessidade de muita crítica, que se a pessoa já está ali num dia a dia, um pouco monótono, baixando energia, ela está entrando naquele clima ali sozinha, afastada, e a gente chega, às vezes, com um recado que não tem necessidade, pode afastar, né, sem necessidade a pessoa. Isso que eu estou tentando comentar. Então, é difícil para a gente, né, também, principalmente porque, às vezes, os recados precisam ser dados mesmo agora, né, acontece, né, alguns ajustes precisam ser feitos. E aí tem que ter um pouco mais de cuidado do que o normal, porque a gente não está vendo a pessoa. Então a gente dá o recado agora e vai falar de novo com a pessoa daqui 10 dias, né? Então, como ela percebe isso e como ela vai agir durante esse tempo, até a gente voltar a ter um relacionamento, pode ser um prejuízo, né, para a empresa como um todo. A gente tem uma consciência de avaliar as pessoas e contratar as pessoas muito também pela característica comportamental dela e o quanto aquilo vai somar né, para o ambiente da empresa, o quanto aquilo vai agregar para a cultura dali para frente. A gente tem pensado bastante nisso. Claro que o técnico também é super importante, mas a gente aprendeu aí que ele não é suficiente, né? Não é só o técnico. Às vezes a gente até ajusta um pouco o técnico dentro de casa, pela parte comportamental, do que o inverso hoje em dia. Às vezes com uma imaturidade técnica, né? Você até traz uma pessoa imatura tecnicamente para trabalhar internamente, mas que as características dela comportamentais já se conectam mais de imediato assim com o que a empresa tem, né? De propósito, por aí vai. Muda bastante também os resultados que a gente tem tido. Porque às vezes vem algumas coisas que é berço, não tem como, não vai ser a gente que vai ajudar a pessoa a despertar ali o que ela precisa melhorar, sabe? A gente não tem habilidade e competência para isso, né? Às vezes é excelente tecnicamente, mas não funciona, não vai só conflitar com tudo assim na empresa, então a gente tem esse cuidado, né? Agora, seguindo adiante aí, a gente ia aprofundar um pouco mais, né? Saindo da parte só pessoas para a cultura. Acho que o Juraci vai começar comentando aí, né?
Posso começar. Em relação à cultura, né, ela ajuda, quando compreendida, né, porque às vezes o empresário inicia um negócio, e é normal isso, sozinho, sem muita consciência, né, de como estruturar a empresa, vai mais pela experiência que ele teve no passado, e isso não é nenhum problema. Mas, rapidamente, é importante que ele que tenha consciência dessas questões de divulgação da cultura da empresa e vários outros pontos que a gente vai abordar mais adiante, para que ele consiga, de fato, prosperar, né? Então, a cultura é muito importante e ela precisa ser conhecida por todos, né? Um desalinhamento muito grande, né, entre a pessoa e a empresa, né? No fim acaba virando uma cultura essa confusão e às vezes reflete no atendimento, né? Uhum. Acidez demais ou uma irritação, algumas características que a pessoa gera dentro do ambiente de trabalho. Se ela é responsável por atender, por entregar, isso pode provavelmente refletir lá. Então, imagina o dano, né? Assim, que isso pode causar para o negócio com prejuízo. Então, eu acho que se a gente não cuida da cultura, ela vai existir de qualquer forma. Só não vai ser positiva, né? Em boa parte pode virar dos negativo. momentos. Ela tende a ser negativa. Uhum. Eu acho legal a gente falar disso também. Achei bem lembrado aí da sua parte. Deixar mais claro, né, qual que é a cultura nossa, né? A cultura nossa, desde o início da Juscom, ela sempre foi o cliente que ia chegando, né? Na maioria das vezes, a empresa não está em ordem. Geralmente, a gente ajuda a consolidar isso, principalmente quando a empresa está em início de atividade. Então, a gente sempre atuou nesse sentido, né? De melhorar a empresa que chega, né? De procurar identificar ali pontos de melhoria, aquilo que é pertinente à nossa atividade técnica ou pela experiência profissional que a gente tem, a gente tenta passar isso para o cliente também, transformando a empresa dele, melhorando a empresa dele para que ele também prospere, né? Quanto melhor a empresa do nosso cliente estiver, isso reflete positivamente na gente também. Então, a cultura impacta tanto o cliente no sentido de melhorar, como também no colaborador, como eu havia dito, né? As pessoas entram, têm a oportunidade de crescimento, aprendem, continuam com a gente, nos ajudam a obter retorno positivo, né? Lucro, por que não? A cultura traz lucro também. E isso trouxe a Juscom por muitos anos, né? E isso está no DNA, de alguma forma. E é legal que a nossa cultura, né, que a gente transforma pessoas em empresas, né? Essa é a cultura definida nossa. Eu achei legal a história por trás dessa cultura, que ela sempre existiu, só que recentemente nós fomos forçados a revisitá-la, né? E por conta de uma consultoria que a gente fez, um parceiro bem bacana nosso, que é a Consense, ajudou a gente numa série de alinhamentos estruturais, né, de governança e tudo mais. E eles forçaram a gente a revisitar esse tema, né? E a gente, num exercício de reflexão com algumas coisas de momento e coisas de passado que a gente sempre tinha visto, mas nunca tinha observado, né? Principalmente com relação às pessoas que passaram pela empresa, né? Todas elas, as que saíram, né? Tem muitas que estão até hoje, tem funcionários de 20, 25, 15, 18, enfim, muitos anos de empresa, né? Então, além dos clientes, né, o pessoal que agregou desde o início, entraram de um jeito e hoje estão com outro patamar, as pessoas também ficavam vinculadas de alguma forma, e a gente
até então não tinha parado para observar muito qual que é o porquê disso, né? O porquê desse vínculo, que a pessoa, mesmo se desligando da empresa, ela fica sempre, quer saber o que está acontecendo, sempre manda mensagem, enfim, toda oportunidade que tem, comenta que foi muito bom trabalhar lá, e aí a gente chegou. Então, assim, a cultura sempre existiu, desde lá do início, né? Que você falou, Juraci. Mas é impressionante como até hoje ela está viva, né? E ampliou um pouco mais aí o nosso horizonte quando a gente enxergou que as pessoas também saíam transformadas nesse processo. Sim. É isso aí, né? Acho que a gente pode avançar aqui, então, passando por pessoas, cultura. Agora falando de um pouco de processo, né? Como a gente alimenta tudo isso, né? Alimenta as pessoas, alimenta a cultura, tem essa troca, como foi comentado agora pelo Juraci, e o Cauê também comentou que a gente tinha já, né, percebido que tinha uma dificuldade de organizar essas coisas todas, apesar da consciência de que era necessário, a gente não tinha forma de fazer isso, a gente contou com o trabalho da consultoria, o parceiro lá da Consense. E aí, de forma visual, para a gente ilustrar isso, eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente conversa um pouco com a imagem, né? De como, basicamente, isso fica... A gente tem que criar um processo para alimentar tudo isso e as coisas, né, se movimentarem. Então, eu vou compartilhar aqui. Então, basicamente, né, a estrutura funcional para a gente ter as conversas e os focos e as pessoas voltadas aos temas, né, de responsabilidade delas, basicamente a orientação para que tudo funcione é essa daqui, que exemplifica, né? A parte de estratégia que é o norte, né? Como a gente dá norte para a empresa continuar atendendo, entregando a proposta, né, de trabalho dela. E aí aqui a gente tem um nível tático, né? Que aí é a gente com o pessoal, combinando os objetivos, fazendo, colocando isso de forma mais tangível no dia a dia. Então, a gente tem fluxo de reuniões aqui para a parte estratégica, tem fluxo de reuniões aqui para a parte tática, e aí depois é quando a coisa vira realidade, que é aqui o maior volume de relacionamento, né, da equipe com os clientes e vice-versa, né? E isso não tem só um caminho de ida, né? A gente não só decide para a nossa equipe pegar essas decisões, esses objetivos macros assim, e colocá-los em um plano, né, de tornar realidade para depois chegar lá na ponta e acontecer de fato, né? Isso vai e volta, porque tudo que é pensado aqui, ele vai ganhando os ajustes no curso, né, até chegar lá embaixo, o pessoal realmente gerar os impactos dessas decisões e a gente retroalimentar isso para voltar e a gente remodular a estratégia e isso, né, vai criando esse ciclo, né, de conversas e de resultados. E aqui no meio é o que a gente entende pelo que há de sólido, né, de construído, assim, em termos de consciência, de grupo, de pessoas já preparadas para fazer isso junto com a gente. Então, imagina, se, pensando lá no passado, a gente, né, o grande desafio aqui é a gente estar mais atento às tendências do que às pendências, né? Uhum. Então, a gente sempre vai ter pendências, então a gente precisa organizá-las para que a gente tenha tempo para também olhar as tendências e tomar as decisões que vão mudando o norte aí, que vão ajustando o norte da empresa. Então, imagina, se a gente estiver aqui e gastando o máximo aí de energia que a gente consegue com temas que a gente tem que ter gente preparada aqui. Então, acho que isso é um grande desafio e sempre vai ser, mas alguns pontos a gente tem que criar os processos, né, para as pessoas se prepararem e ter autonomia para resolver aqui, porque se toda vez a gente estiver aqui, né, acaba não tendo tempo para as tendências. Então, por isso o fluxo de todas as conversas, reuniões, formatos diferentes de reuniões para a gente ter
né? Como organizar, de certa forma, todas as pendências aqui dentro desse ambiente. E aí, aqui sim, a gente ter foco para as tendências. Legal, Então, é bem legal o que garante a integridade organizacional é que os planos, eles se falam, né? Então, assim, todos eles interagem, mas a gente tem de ter aquela cultura e aquele controle para não interferir no processo de cada uma dessas camadas, né? Então, assim, interagir, mas não interferir, né? A gente tem que sim. ter esse cuidado sempre. Tem uma estrutura grande, né? Que aí cada empresa é de um jeito, mas eu acho que isso deixa bem claro, assim, como que a gente gasta o nosso tempo também, né? Sim. Onde a gente está gastando mais o nosso tempo. E ele tem que ser pelo menos aqui uns 90% aqui em cima, no nosso caso, né? Que a gente está dentro da nossa responsabilidade com a empresa, está dentro dessa primeira fase aqui. Uhum. Mas todas elas são muito importantes, né? E aqui principalmente que onde, né, a gente está levando para o pessoal todos os recados e todos os cuidados. E aí aqui está a relação verdadeira deles, né, com a empresa no dia a dia. E aí várias variáveis surgem no dia a dia para que eles tenham uma atuação cada vez mais alinhada com o que a gente tem de cultura e propósito, né? Então é muito bacana isso. E aí com esse exercício que eu percebi também é que a gente, né, cria um ambiente seguro para as pessoas se manifestarem e é difícil, gasta energia, é duro às vezes, né? Porque você fortalece a pessoa, ela tem uma capacidade crítica agora muito grande, né? E de leitura da empresa, então a gente chega a discutir às vezes aqui eu com o meu pessoal o que não é adequado, entendeu? E isso serve para reparar até as minhas ações em alguns momentos. Então, é legal, porque as pessoas tomam isso para elas e, sabe, e vão defender isso também. Então, as críticas vêm, né? Críticas de processos técnicos, né? Não só das relações aqui, mas de processos técnicos, né? A gente passa a resolver as coisas com um tom de preocupação deles assim muito mais interessante, né? E aí quer solução, a gente tem que resolver. Me cobra também, né? Tem que Nessa partir da volta. gente, né? As coisas. É bem Nas legal. reuniões de feedback o pessoal reclama mesmo, sabe? É bacana, assim. E aí tem que escutar, né? A gente criou esse ambiente controlado, a gente absorve isso, pondera, e aí vai fazendo o que for possível para melhorar. E disso tudo, né? Essa é uma parte bem macro de processos, né? No assunto processo. E ela é com um olhar bem mais amplo. A gente tem o micro detalhamento dos nossos processos do dia a dia, que aí, se a gente for detalhar aqui, a gente vai ficar muito tempo, né? Cada setor tem como a gente tem implantado o sistema de gestão da ISO, né? Todos os processos são detalhados, os processos que cada área executa também tudo bem detalhado, e são vários, né? Então, bem legal você ter trazido essa parte mais macro, Igor. Eu acho que um exercício muito importante que a gente acabou aprendendo com essa organização toda foi essa parte da comunicação, né? Que hoje a gente se comunica muito melhor com a parte operacional, essa comunicação flui muito melhor, tanto a parte operacional, quanto a gerencial, quanto o nosso estratégico mesmo, nessa parte de comunicação, flui totalmente diferente hoje depois desse exercício que a gente acabou fazendo, né? Sem dúvida. O tempo para discutir, para conversar, tem sido totalmente diferente na forma de utilização, totalmente. E é coisas que a gente trabalha sempre, né? Nunca acaba. A gente cria as estruturas, os formatos, mas assim, é contínuo o trabalho de lidar com as pessoas, com os processos, está sempre mexendo nisso e discutindo junto com elas, né? Essas melhorias aí. E aí, por fim, aqui a última parte, né? Não menos importante, claro, a gente está em tempo de revolução de novo, né? Tipo, o pessoal fala de 4.0, 5.0, tudo agora digital, tecnológico, online. Então, as tecnologias são
né, mandantes. Então, eu acho legal a gente comentar, assim, porque até isso hoje, o volume de variáveis e de tipo de tecnologias, a gente pode citar, por exemplo, a que a gente está usando agora aí de reunião, né, de videoconferência, tem um monte agora, Google, Zoom, Skype, um monte, né? Um monte. Cada cliente usa uma, a gente está sempre usando uma nova. E aí, para algumas coisas, principalmente técnicas, né? E o que vai agregar mais lá na ponta, a gente tem que decidir junto com o pessoal, né? Então, até para isso, eles precisam estar com mais força, assim, mais autonomia, para a gente ir decidindo as tecnologias que cabem melhor para a empresa, né? Para o propósito da empresa. E Uma coisa, desculpa, agora pode concluir, perdão. Não, eu queria comentar só da gente, sei lá, não sei, hoje eu não consigo nem, assim, de cabeça contar quantas ferramentas diferentes a gente tem usado, porque tem as ferramentas técnicas, que essas aí eu tô mais dentro, né, porque é mais a minha responsabilidade, então tem as plataformas do governo, mais os aplicativos todos de captação de documentos, de manuseio de documentos, tem os aplicativos para integração de dados, né, tem uma série de aplicativos. Aí do outro lado lá a gente tem a parte para a gente ter as métricas, né, do pessoal, avaliação de desempenho, RH, também tem lá alguma gama de aplicativos. E aí tem a parte do Cauê também, que tem mais alguns aplicativos. Só na minha barra de favoritos aqui. Dá uns 40 aqui. Só na minha barra de favoritos da internet são 15 que eu tenho aqui. E a gente troca também, né? Tá sempre mexendo com isso. E nenhum atende perfeitamente. Nunca vai existir um sistema que fala, não, a gente vai trabalhar com esse sistema porque ele me atende em tudo que eu preciso. Não, e isso tem um monte e todos são falhos, assim. É legal comentar porque por muito tempo a gente ficou em busca, saiu em busca de uma ferramenta de tecnologia que ajudasse a gente de forma uma única ferramenta para conseguir consolidar uma série de coisas. E esse é um pensamento que a gente mudou muito recentemente, né? Já faz um tempo já, na verdade, de que isso não existe, né? Então, o que a gente precisa é complementar cada vez mais o nosso pool de tecnologia para lá na frente o processo ser mais fluido, lá na frente a gente conseguir os resultados que a gente quer, né? Então, as ferramentas de tecnologia hoje dentro do escritório são muitas. Para mapear, eu acho que vai pelo menos umas 35 ferramentas aí para mais até. Hoje isso a gente mudou bastante e cada vez mais a gente tem agregado tecnologias e trocado, né? Às vezes você substitui uma pela outra. Na maior parte é startup. Startup tem uma curva de evolução muito grande. Então ela começa com um propósito, daqui a um ano ele está entregando aquilo e mais um monte de coisa que esbarra em outra ferramenta e a outra também está evoluindo. Então você fica ali no meio, tentando estabilizar a que vai te ajudar mais, mas a maior parte é startup, então eles vão mudando. Às vezes a gente demora até perceber todas as migrações que eles já fizeram, as melhorias, né? Porque não divulga muito, vai um volume gigantesco de aprimoramentos, assim. Não, ultimamente mesmo a gente adquiriu um software de gamificação, que é onde o RH acaba tratando temas como a cultura, que a gente já falou aqui, acaba tratando treinamentos internos, desenvolvimento do pessoal, a integração, né? Tudo de uma forma mais lúdica, né? Que para a gente é uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, mas que também traz grandes resultados tanto para as pessoas como engaja o pessoal, fortalece a cultura, né? Então você vê que a gente falou da ordem das palavras e dos fatores lá no começo, mas você vê que essa tecnologia, por exemplo, tem ajudado a gente na gestão das pessoas e na disseminação da cultura. Então, na verdade, é uma coisa só, né? Ficar atento a isso, apesar do número gigantesco de oportunidades que são colocadas, é muito importante. Porque se a gente não aproveitar a ferramenta, o concorrente vai aproveitar, né? Independente da atividade, né? Não estou falando só da área contábil, mas qualquer atividade está sendo impactada pela tecnologia, né? Estar atento a isso pode fazer a diferença de sobrevivência. Isso é bem legal. Eu já ouvi algumas vezes de alguns empresários, tipo assim, mas meu negócio não tem nada a ver com tecnologia.
São duas coisas distintas. Você tem negócios que são tecnologia, né? Que a atividade da empresa é ser tecnologia, promover, modificar, criar coisas novas e tal. E outra coisa é você aliar a tecnologia ao seu negócio, né? Qualquer negócio hoje pode usar tecnologia, né? Um restaurante que você pode vender pela internet, por exemplo. Tá? Então, se a empresa não conseguir entender que a tecnologia é aliada, se ela não é o negócio dela, ela tem que ser aliada, tem que ser agregado ao negócio, vai ser difícil a continuidade da empresa, né? Nessa parte de tecnologia e fechando tudo, eu acho que a gente é treinado a ter uma mentalidade de ficar tendo muita expectativa com o resultado, depois de tudo, financeiro, entendeu? Então, a satisfação tem que vir muito do exercício de fazer tudo isso, a pessoa tem que gostar de fazer tudo isso para, sabe, não ter essa frustração, assim, de que, sabe, no final tem que sempre dar aquele resultado, pelo menos, e tal. Porque muita coisa a gente vai ajustando no caminho e tem que gostar de fazer isso, porque senão você acaba não recebendo o que você espera, sabe? Assim, a gente tem visto bastante exemplo de empresas que elas mudam o mercado, elas são disruptivas, né? Elas geram uma conexão com as pessoas de uma forma impressionante, as pessoas querem consumir aquele produto, ou enfim, aquela empresa de qualquer maneira, né? Ficam ensandecidos. Por exemplo, vou pegar um exemplo legal, o Nubank. a Apple, né, também. Todo mundo quer Tem ser gente que cliente Nubank, por exemplo. Muita gente quer ser é fã, cliente né? Nubank. Deixa de ser cliente para ser fã. Exato. Seja pela cor do cartão, seja pela forma como eles tratam as coisas. E, assim, eu posso estar cometendo alguma falha, mas se eu não me engano, os 3, 4 primeiros anos do Nubank, o resultado foi quase negativo, se não negativo, né? Eles investiram muito mais do que retiraram. Então, assim, o propósito da empresa é diferente. Não é o resultado financeiro que você falou. Lógico, lá na frente, com o passar do tempo, esse resultado financeiro vem. Agora, o que a gente não pode ser imediatista, né? Até porque No fim do dia né? No fim do dia o resultado financeiro, mas assim, precisa fechar, tem senão muita o negócio coisa não evolui. dentro. Mas não só o resultado financeiro. O que você muda no mundo, ou o seu propósito de entrega muda para as pessoas, sabe? Tem esse contexto também. O resultado nem sempre é só financeiro, né? Tem que ter também. O nome dado a isso é capitalismo consciente. Toda empresa tem que ter lucro, senão não vai existir, ela vai quebrar. Né? Nós temos um cliente, não vou abrir nomes para não expor, né? Um cliente internacional, uma multinacional, que ficou 5 anos atuando no Brasil sem resultado, quase 5 anos, né? Só que agora ela está colhendo todos os frutos que ela plantou. Exato. É uma empresa extremamente forte, consolidada. Que tem muito da coisa da cultura, de como tratar as pessoas internamente. É muito forte isso neles. Eles olham bastante para isso. O resultado acaba sendo consequência, né? Sim. E é a longo prazo, às vezes. O resultado financeiro é a longo prazo. Aí, às vezes, a solução ou o produto, enfim, o que você trabalha ali, ele a curto e médio prazo muda muito a vida das pessoas no mercado em que você atua, enfim. E o resultado financeiro vem lá na frente, tal. Então, resultado é subjetivo, né, Igor? Pode ser subjetivo. É uma expectativa sempre, né? O que a gente projeta de resultado. Por mais que a gente tenha boas métricas, coloque boa estrutura de precificar isso tudo, é uma expectativa. Eu acho que essa é a grande questão, porque só se concretiza lá no fim. Se a gente atribui toda a nossa satisfação na última etapa, tudo é uma surpresa até lá, né? Se a gente não gostar de tudo que acontece dentro desse processo. Então, tem muita coisa boa, assim. As pessoas, é muito legal você ver dentro da sua equipe a pessoa mudar, sabe? E se entranhar com a cultura e defender a empresa e tipo, te ajudar a perceber tudo que precisa ser ajustado e ajudar os clientes, sabe? Com um nível de assertividade muito mais elevado do que uma pessoa que está cumprindo só processo ali. Então, é bem diferente. É outra coisa, né? É outra coisa. Então, muito bom. Então, acho que por hoje é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu abrir bem o tema. Espero que ajude com as reflexões de alguém que está
num momento parecido com o nosso, ou um pouquinho mais tenso, ou até mais leve também. Acho que... Uma coisa que eu acho legal a gente falar é que, assim, a empresa, seja lá qual for o tamanho dela, né, o RH dessa empresa, hoje em dia, ele sempre foi muito importante, né, mas hoje ele é estratégico. E ele precisa estar alinhado com as decisões da empresa, acompanhando, né, essa parte estratégica para poder gerenciar o pessoal que está na equipe e que vão chegar, de forma a conectar essas pessoas à cultura da empresa e a tudo que está acontecendo. Aproveitando o seu gancho, foi perfeito. Toda semana vai ter vídeo no canal da Juscom no YouTube, né? E a semana que vem o tema é gestão de pessoas e a convidada nossa é a Solange, que é especialista de RH nossa interna, né? Nosso RH da Juscom, para a gente falar um pouco sobre isso, né? Acho que vai ser bastante agregador. Pedir para o pessoal que está assistindo, deixar também nos comentários dos vídeos, além de curtir, se inscrever no canal e tudo mais, ativar o tal do sininho, deixar nos comentários os temas que o pessoal gostaria de ouvir, né, a gente falar. Então, esses episódios sobem tanto para o YouTube como para o Spotify, né? Então, o pessoal tem a mobilidade das plataformas para poder ter acesso ao conteúdo aí. Então, semana que vem, sexta-feira, gestão de pessoas. Bacana. Então é isso, então, né, pessoal? Bom dia aí para vocês. Pessoal, valeu. Até Tchau. mais. Falou aí. Até. Tchau.